Vê se tá aberto o microfone, vê se tá ligado aí. Tá. Oi, 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 tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom, a grande festa do PSB. Quero agradecer a presença de todas e todos aqui no nosso congresso estadual. Como vocês sabem, no mês de março foram realizados congressos municipais. E agora, no mês de abril, estão sendo realizados congressos estaduais em todo o Brasil. E em maio, no finalzinho de maio, nós teremos o Congresso Nacional. Então, é com muita honra e com muita alegria que eu, Paulo Meneghelli e o Carlos, presidente, secretário-geral e primeiro secretário, declaramos aberto o 18º Congresso do PSB do Espírito Santo. Muito bem, nosso presidente estadual, Alberto Gavini. Obrigado, presidente, pela saudação. Pessoal, aqui ao meu lado está a Juliana, tá bom? Que é intérprete Libras, minha colega de palco nessa noite, na condução dos nossos trabalhos. E para a gente dar continuidade, eu quero convidar também para fazer a leitura aqui do edital do nosso 18º Congresso Estadual, convidar o primeiro secretário, Carlos Lopes. Com alegria nós vamos recebê-lo, pessoal. Isso. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentando a mesa aqui na pessoa do nosso presidente, Alberto Gavini, nosso secretário-geral, Paulo Meneghelli. Partido Socialista Brasileiro, PSB-ES. Edital de convocação. O presidente do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro no Espírito Santo, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os delegados e delegadas para participarem do 18º Congresso Estadual, que será realizado no dia 23 de abril de 2025, das 18 às 21 horas, no Centro de Eventos Vitória Ferrari Eventos, localizado na Rua Constante Sodré, 540, Santa Lúcia, Vitória, Espírito Santo, para discutir e deliberar sobre o seguinte temário: A. Cenário político estadual. B. Preparação do partido para as eleições de 2026. C. Eleição do Diretório Estadual, do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética e delegados para o Congresso Nacional do PSB. D. Assuntos gerais. Vitória, Espírito Santo, 3 de abril de 2025. Alberto Farias Gavini Filho, presidente estadual do PSB-ES. A pedido da nossa presidência e para melhor desenvolver os trabalhos, eu proponho uma inversão de pauta em nosso Congresso, trazendo o item C do nosso edital de convocação, eleição do Diretório, do Conselho de Ética, do Conselho Fiscal e dos delegados ao Congresso Nacional como primeiro item de pauta. Submeto à aprovação da plenária. Para aprovação da plenária, cadê os crachás? Pedimos aos delegados que são favoráveis que votem, levantando o seu crachá. Aqueles que podem abaixar. Alguém é contra? Levante o crachá. Não tendo ninguém contra, alguma abstenção, aprovado por unanimidade. A antecipação da pauta. É importante que os delegados fiquem atentos, que daqui para frente nós vamos usar bastante o crachá, ok? Aprovada, então, a antecipação da pauta. Pedro, só um minutinho. Pessoal, nós fizemos essa proposta, acatada pelo primeiro secretário e apresentada a vocês, porque nós vamos receber o governador Renato Casagrande e o João Campos, que estão chegando. Então, a gente vai fazer essa primeira parte administrativa, formal, do Congresso, e quando eles chegarem, já estão chegando daqui a pouco, nós vamos formar uma mesa política, a segunda mesa do nosso Congresso, inclusive com também a apresentação do hino nacional, enfim. Nós estamos cumprindo agora uma prerrogativa administrativa, né, que deve ser rápida, e logo em seguida a gente faz a mesa, então, do Congresso, a mesa mais política do Congresso,
para dar andamento às falas e à presença dos nossos dois convidados, tá ok? Tudo bem, Pedro? Obrigado, presidente. Obrigado, Carlos Lopes. Porque agora, como dito já pelo Carlos, nós vamos passar agora para o primeiro ponto da nossa pauta, que é a eleição do diretório, Conselho de Ética, Conselho Fiscal e delegados ao Congresso Nacional. Para isso, eu passo a palavra ao secretário-geral do PSB, Paulo Meneghelli, para informar a plenária se houve inscrições de chapas. Encontra-se comigo. Primeiro, boa noite, né, a todos e todas. Obrigado por cada um vir de cada canto desse estado para cá. Então, sejam todos bem-vindos. Encontra-se comigo a nominata de chapa única para compor o diretório estadual do PSB com os seguintes nomes. Diretório estadual, membros titulares por ordem alfabética. Adneide Vieira Lima, Alberto Farias Gavini Filho, Antônio Carlos Machado, Bruno Lamas Silva, Cael Linhares, Carlos Augusto Lopes, Cristiane Miranda Macedo, Dari Alves Pagum, Fabrício Pancoto, Fernando Campanha, Flávia Roberta Cisne Moraes Leite, Francisco Tarcísio Silva, Givaldo Vieira da Silva, Isolina Márcia Lamas Silva, Jaqueline Moraes da Silva Avelina, Jadir José Pela, Janete Santos de Sá, Juberlândio Miranda Santana, José Elias do Nascimento Marçal, José Eustáquio de Freitas, José Paulo Viçosi, José Renato Casagrande, esse eu não conheço, Juarez Vieira Gonçalves, Lubiana Barrigueira, Luciano Machado, Luiz Carlos Silvério Coutinho, Maria Emanuela Alves Pedroso, Mário César Nascimento Moreira, Odimar Péricles do Nascimento, Pablo Silva Lira, Patrícia Crisanto da Silva, Paulo Alfonso Meneghelli, Paulo César Brusque de Almeida, Paulo Roberto Foleto, Pedro Mansur Treze, Renan Lira Matos Cadais, Rogério do Amaral Oliveira, Sabrina Bubac Astório, Ximene de Castro, Sônia Cleia Damasceno, Estela Amara Santos Rosseto, Sueli Pancier, Tiago Ribeiro Hoffmann, Valésia Perosini Inácio, Valneide Nascimento dos Santos. Membros suplentes do Diretório Estadual: Valdemar Luiz Robert Coutinho, Arlen da Silva, Valber de Vargas Ferreira, Paulino Araújo Vieira, Rodrigo de Almeida Bolelli, José Fernando Martins da Silva, André dos Santos Sampaio, Rogéria Silva Ferreira, Roberta Guil de Azevedo, José Tadeu Marino, Antônio Carlos Sesquim, Denísia Dias Batista, Lorena Vasque Silveira, Jacira Mara da Costa Queiroz Pereira, Sidclei Ribeiro Silva. Esse foi o diretório e o diretório suplente. Passo agora para o Conselho Fiscal 2025. Membros titulares: Kleber Bueno Guerra, Alexandre Guimarães Mendes, Célia Lúcia Vieira. Membros suplentes do Conselho Fiscal: Samuel Jorge Messias, Cristian Gesnei Marim de Oliveira, Caroline Gomes Coura Barbosa. Passo agora para o Conselho de Ética e Fidelidade Partidária. Membros titulares: Gilmar Alves Batista, Vinícius José Simões, Nária Borgo Cipriano Machado. Membros suplentes do Conselho de Ética: Vanusa Aparecida Soares Norberto, Leandro Tononi, Luiz Gustavo
Putki de Oliveira. Para completar, vou agora fazer a leitura dos delegados eleitos. Não, os delegados para o Congresso Nacional. Agora não vou falar dos natos, só vou falar dos eleitos agora, que serão eleitos. Paulo César Brusque de Almeida, Cael Linhares, Ximene de Castro, Maria Emanuela Alves Pedroso, Fabrício Pancotto, Renan Lira Matos Cadais, Janete de Santos de Sá, Dari Alves Pagum, Antônio Carlos Machado, Tiago Ribeiro Hoffmann, Carlos Augusto Lopes, Flávia Roberta Cisne Novaes Leite, Paulo Afonso Meneghelli e Fernando Campanha, para os delegados suplentes. Pablo Lira, Arlen da Silva, Valdemar Luiz Robert Coutinho, Luiz Carlos Silvério Coutinho, Rodrigo de Almeida Bolelli, Antônio Carlos Sesquim, Lorena Vasques Silveira, André Sampaio, Valber de Vargas Ferreira, Flávio Roberto da Silva, Rudinei da Silva, Roberta Guio de Azevedo, Rogéria Silva Ferreira e Nara Borgo Cipriano Machado. Não tem mais? Tá bom. Essa é a chapa única registrada que agora a gente vai... Muito bem. Pergunta plenária, se tem alguma questão de ordem. Caso não, passaremos à votação. Ok? Então, todos os delegados estão autorizados, evidentemente, a votar nas chapas apresentadas. Foi apresentada uma chapa completa, incluindo diretório, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e os delegados do Estado do Espírito Santo ao Congresso Nacional. Então, aqueles companheiros e companheiras que são favoráveis, por favor, se manifestem levantando o crachá. Pode baixar? Se existe algum companheiro ou companheira que seja o contrário, por favor, se manifeste agora. Levantando o crachá. Sônia está votando contra, Sônia? Não. Tá certo. Okay. 5 eventos sem falar seu nome agora. Alguma abstenção? Então, declaramos eleito os membros do Diretório Municipal, Conselho de Ética, Conselho Fiscal e delegados. Muito bem. Sejam bem-vindos, saúde, sucesso nas suas atividades, que o partido precisa muito do trabalho de todos vocês. Muito bem, presidente. Obrigado, secretário. Pessoal, o PSB, na tentativa de contribuir com o debate nacional, pretende apresentar aqui... Pedro, claro. Ainda falta a eleição da executiva, tá? Que foi feita. Vamos fazer então? A executiva é separado. Na sequência, ótimo. A executiva é separada, porque agora, pessoal, tem eu quero ouvir a plenária, até votar a plenária. Olha bem, todos os delegados votam no diretório, no Conselho Fiscal, no Conselho de Ética e votam nos delegados. A comissão executiva estadual, só quem vota é o diretório eleito, certo? Que acabou de ser eleito. Ou seja, aqueles 45 nomes que foram lidos no diretório. Eu queria fazer uma proposta democrática a vocês, para a gente poder dar condução aos trabalhos. Eu queria pedir permissão à plenária para que todos os delegados e delegadas pudessem também votar na executiva estadual. Vocês entenderam a minha proposta? Estou pedindo autorização à plenária para delegar também a todos os delegados a competência de também votar na leitura que nós faremos daqui a pouquinho dos nomes que irão formar a comissão executiva estadual. Se houver o de acordo de vocês, se manifestem levantando o crachá. Tudo bem? Pode baixar. Existe alguma posição contrária? Existe alguma abstenção? Não. Então eu passo a palavra para o nosso secretário-geral,
Paulo Meneghelli, para fazer a leitura agora da composição dos companheiros e companheiras que vão administrar o Partido Socialista Brasileiro do Espírito Santo por 3 anos. Com muita alegria, apresento para vocês a Comissão Executiva Estadual 2025. Presidente, Alberto Farias Gavini Filho. Vice-presidentes, Tiago Ribeiro Hoffmann, Paulo Roberto Foleto. Secretário-geral, Paulo Alfonso Meneghelli. Primeira secretária, Flávia Roberta Cisne Novaes Leite. Segundo secretário, Gilberlândio Miranda Santana. Primeiro secretário de Finanças, Paulo César Brusques de Almeida. Segundo secretário de Finanças, José Paulo Viçosi. Frei Paulão, mais conhecido. Secretário especial, José Eustáquio de Freitas. Secretário especial, Bruno Lamas Silva. Secretário especial, Antônio Carlos Machado. Secretária especial, Jaqueline Moraes da Silva Avelina. Secretário especial, Dari Alves Pagum. Secretário especial, debutando, Odimar Pérez Nascimento. Secretário especial, Givaldo Vieira da Silva. Líder de bancada, Janete Santos Sá. Membros eleitos pelos seus... Tá bom? Ah, só vai comunicar depois? Tá. Alguma questão de ordem? Está representado. Quando acabar a leitura toda aqui, porque observa, o Conselho a Executiva Estadual, ela é composta, na verdade, de 23 membros, porque tem os 7 membros dos segmentos, certo? Que fazem parte da executiva. Então, a executiva de 23 membros tem as 6 mulheres necessárias, tá bom? Só que nós não votamos os segmentos sociais, a gente não vota. Quem vota são os congressos dos segmentos. E será feita a leitura daqui a pouco do nome dos companheiros que são secretários estaduais, tá certo? Então aqui, ó, só vocês terem uma ideia, ó, secretária estadual de mulher, Adneide, mas nós não vamos votar, porque ela já está eleita, certo? Ela já está eleita. Secretária estadual da juventude, Cristiane, mais uma mulher, já está eleita, tá certo? Secretária estadual do Movimento Popular, Mário, né? Mário Negão. Secretária estadual de raça e etnia, Patrícia, outra mulher, né? Secretária estadual de LGBT, Rogério do Amaral Oliveira. Secretário estadual de inclusão, Paulinho Araújo Vieira. E secretário estadual sindical, Zenildo Pereira Xavier. Então, contando isso, a gente tem um número de mulheres suficiente para obedecer a cota de 30%, tá bom? Mas nós só vamos votar naqueles nomes apresentados pelo Paulo Meneghelli. Alberto, Tiago, Paulo Foleto, Paulo Meneghelli, Flávia, Gilberlândia, Paulo César Brusco, José Paulo Viçosa, Freitas, Bruno, Toninho, Antônio Carlos, Jaqueline, Dari, Odimar, Givaldo e Janete. Essa é a nossa votação, tá bom? Esses são os nomes que nós vamos eleger aqui na plenária do partido. Ok? Mais alguma questão de ordem? Não? Tudo bem? Então, os companheiros e companheiras que são favoráveis aos nomes apresentados para formar a nova Comissão Executiva do PSB, que vai comandar o Partido Socialista Brasileiro do Espírito Santo por 3 anos, se manifesta levantando o crachá. Pode baixar. Aqueles que são contrários, se manifestem agora, levantando o crachá. Ok? Quem se abstém, por favor, levante o crachá agora. Ok? Então, aprovado por unanimidade, por total, na unanimidade, a nova composição da Comissão Executiva Estadual do Espírito Santo, na qual vocês me deram a confiança de continuar à frente, né, por mais um período, tá certo?
Então, agradecemos a vocês. Quero desejar também muita saúde e sucesso a essa nova formação da executiva, para a gente poder concluir o trabalho que nós começamos nesse período já há mais de 5 anos à frente do Partido Socialista Brasileiro, né? 3 eleições, vai a 4ª eleição daqui para frente. Então, vou devolver a palavra para o Pedro, que é o nosso mestre de cerimônia, para a gente concluir essa parte administrativa do nosso Congresso. Muito bem, presidente, e é com muita alegria que o PSB do Estado do Espírito Santo tem mais uma vez Alberto Gavini como presidente estadual. E é com muita alegria, pode ter certeza, Gavini, a todos os membros da Comissão Executiva Estadual, que foi uma bela escolha para que você continue junto com os meninos e meninas aqui à frente da Comissão Executiva Estadual do PSB. Pedro, deixa eu quebrar o cerimonial de novo, né? Aproveitando, já que nós estamos falando dos nomes que vão coordenar e comandar, eu queria também apresentar a vocês o novo coordenador da Fundação João Mangabeira, Carlos Lopes. Opa! Carlos é um companheiro já de muita luta com a gente, me ajudou muito nesse processo eleitoral, e ele optou por ficar à frente do partido dele em Viana, ele é o presidente do partido de Viana, então não pode fazer parte da executiva estadual. Ele depois, comigo e com a equipe da Comissão Executiva Estadual, vai montar a coordenação. Ele não fará esse trabalho sozinho, ele vai coordenar, mas terá uma coordenação, uma comissão junto com ele, ok? Sucesso também ao Carlos aí nessa nova atividade. Muito bem, parabéns, Carlos. Bom, pessoal, como eu dizia, o PSB do Espírito Santo, na tentativa de contribuir com o debate nacional, pretende apresentar a tese, entre aspas, por um PSB de todas as lutas, de todos os povos, para todos os tempos, para encaminhar para o Congresso Nacional, para conhecimento do conteúdo da tese, pela plenária, chamamos aqui mais uma vez o primeiro secretário Carlos Lopes, autor da tese, para fazer uma exposição resumida sobre o tema. Vai ser resumida, porque a tese tem mais de 10 páginas, então vocês não teriam paciência para ouvir 10 páginas, mas foi espalhado nos grupos do partido, e eu acredito que a maioria pôde ler, alguns contribuíram, acrescentando, criticando. Então, vou ler um resumo para vocês da tese que eu, junto com os demais companheiros, construímos como sendo a tese do PSB do Espírito Santo para o nosso Congresso Nacional no mês que vem. O título da tese, como já dito, por um PSB de todas as lutas, de todos os povos, para todos os tempos. Companheiros e companheiras do Partido Socialista Brasileiro, apresento neste Congresso Estadual uma tese manifesto construída com base em nossas raízes históricas, mas profundamente conectada com os desafios do presente e as esperanças do futuro. Nosso partido nasceu em 1947 como uma expressão da esquerda democrática em tempos de rupturas, sonhando com um Brasil mais justo, solidário e democrático. Desde o início, o PSB tem carregado em seu DNA a combinação entre liberdade e justiça social, entre democracia e planejamento, entre participação social e responsabilidade institucional. Não somos frutos das conveniências eleitorais. Somos herdeiros de uma tradição ética e pública que se compromete com os oprimidos e com a transformação estruturante desse país. Resistimos e resistiremos sempre às ditaduras. Participamos ativamente da redemocratização. E já na nova república, vimos surgir novas lideranças que nos reencantaram, como Miguel Arraes e Eduardo Campos. Arraes representou a profundidade intelectual aliada à conexão com o povo. Eduardo Campos nos ensinou que é possível governar com técnica e sensibilidade, com gestão moderna e compromisso popular. Vivemos, desde então, tempos de esperança, mas também de desafios.
A crise das democracias, o avanço do extremismo, as desigualdades persistentes, a precarização da política e o colapso ambiental exigem de nós mais do que resistência, exigem reinvenção. A eleição de Lula em 2022, que teve o nosso apoio decisivo, barrou um projeto autoritário e golpista da extrema-direita. Mas sabemos que não basta ganhar as eleições, é preciso reconstruir o país. O PSB deve ser um partido moderno e popular, capaz de dialogar com as vozes plurais da nossa sociedade, inclusive com os evangélicos e outros grupos sociais, com os quais precisamos reconstruir pontes baseadas na dignidade, na solidariedade, na cultura da paz e no combate à miséria. Queremos ser amplo em nossas margens, sem jamais sermos rasos em nossos princípios. Nosso programa partidário, atualizado pela nossa militância, agora em 2022, apresenta eixos estratégicos para orientar a ação política nos próximos anos. Precisamos implementá-lo com coerência, ousadia e proximidade com o povo. E, sobretudo, precisamos mostrar que o PSB tem um projeto para o Brasil, uma causa pela qual vale a pena lutar e viver. As pautas identitárias das mulheres, da juventude, dos negros, das pessoas com deficiências, da população LGBT, não podem ser encaradas como nichos. No PSB, elas são parte constitutiva da luta geral por justiça social. Mas nós queremos muito mais do que reconhecimento simbólico. Queremos poder de decisão, porque emancipação real se faz rompendo bolhas e construindo igualdade nas estruturas de poder. Defendemos um PSB que acolha os desejos e as dores do nosso povo, da juventude negra que morre nas nossas periferias, as mulheres com múltiplas jornadas, das crianças sem creches, dos idosos sem assistência, do trabalhador precarizado, do pequeno agricultor, dos povos originários, da luta pela preservação ambiental. O nosso país é plural e o PSB também deve espelhar essa pluralidade. Temos exemplos concretos, esperanças concretas de que nosso projeto é viável. Nossa esperança não é uma utopia, nossa esperança é real. E aqui no Espírito Santo e lá em Recife, nós provamos que é possível governar sintonizado com os anseios do povo, para todos, por todos e com todos. Renato Casagrande tornou-se referência em planejamento, justiça social, segurança cidadã e equilíbrio fiscal. São modelos de uma nova esquerda, de uma esquerda moderna, de uma esquerda contemporânea, de uma esquerda que dialoga com todos e todas. Muito mais moderna, sofisticada do que os velhos dogmas que representam o passado, sem muita conexão com o presente que vivemos. O programa Estado Presente do Espírito Santo mostra que a segurança pública pode ser cidadã, integrada e territorializada. A esquerda precisa, pode e deve falar de segurança pública. E aqui no Espírito Santo, nós fazemos isso com os índices de sucesso obtidos pelo programa Estado Presente, com a maior redução de criminalidade da história desse Estado e uma das maiores reduções do Brasil. Em Recife, João Campos multiplicou o número de crianças matriculadas em creches em apenas 4 anos de gestão. Ele fez mais do que todos os seus antecessores. E o programa Compás é premiado pela ONU como uma referência de política pública para as juventudes nas periferias. Por isso, queremos um PSB que una firmeza de princípios com generosidade de diálogo.
que compreenda a complexidade do Brasil, mas jamais naturalize a injustiça. Que rejeite o discurso do nós contra eles e que contribua na construção de pontes para a transformação social. Que valorize a nossa militância de base, que valorize os nossos segmentos e que fortaleça a atuação da Fundação João Mangabeira, que deve ser cada vez mais um espaço de educação cidadã, inovação política e proximidade com os territórios. Que este congresso seja mais do que um evento, que seja o reencontro de nossa missão histórica, o reencontro com a nossa trajetória, que não é apenas memória, é projeto. E nosso projeto é de um Brasil profundamente humano, justo e democrático. Um Brasil onde a esperança não é promessa, mas um compromisso diário de cada um de nós. Avante, PSB! Viva o PSB! De todas as lutas, de todos os povos, para todos os tempos. Muito bem, viva o PSB, obrigado Carlos Lopes, primeiro secretário, pela apresentação e a aprovação da tese. Pessoal, então nós damos por encerrado esse nosso primeiro momento aqui. Oi. Eu deixo, vai. Essa cerimônia é apressada. Rapaz. Nós temos que votar a tese. Não votou a tese ainda não? Não, temos que votar a tese. Eu tô apressado, né? Tá bom, vamos votar a certo? tese. Olha bem, pessoal, eu quero agradecer ao empenho aí do Carlos, que teve, né, essa contribuição, nos colocou essa contribuição, que deveria ser uma prática nossa. Nós hoje estamos aqui iniciando, retomando um processo que nós adotaremos daqui para frente, que são os debates, né? Esse nosso congresso foi muito bacana, porque nós tivemos hoje à tarde aqui um show de democracia. Todos os segmentos se juntaram aqui e fizeram os seus congressos, né? O segmento das mulheres se juntaram, fizeram um belo congresso, elegeram a Neide como a nossa secretária estadual. Depois nós tivemos lá o pessoal do movimento. Levanta, Neide, levanta o pessoal te conhecer, a nossa secretária de mulheres, tá certo? Depois nós tivemos o movimento popular, que elegeu o Mário. Cadê o Mário? Está por aí perdido em algum canto? Mário Negão está lá. Isso. Depois nós tivemos o movimento LGBT, que elegeu o Rogerinho. Cadê o Rogerinho? Está aqui. Olha o leque. Né? Depois nós tivemos a Juventude, que também manteve a Cris. Cadê a Cris? Está aqui. Cadê a Cris? Ali, a Cris está ali. E nós tivemos também a eleição do segmento sindical, uma nova eleição que ficou o Zenildo, não é isso? Zenildo, cadê você, Zenildo? Está lá atrás. Ontem à noite aconteceu o congresso do PSB Inclusão, e que elegeu o Paulinho da Serra. Cadê Paulinho? Cadê você? Mostra aí, Paulinho. Cadê você? Parece aí, Paulinho. Está lá atrás, Paulinho. Ontem fizeram o congresso deles virtualmente, o Brasil inteiro e tal. A Luciana, que é a comandante lá de São Paulo, coordenou a atividade, tá certo? E por fim, o movimento da Negritude Socialista Brasileira manteve e elegeu a nossa vereadora Patrícia, que está aqui. E aí eu queria... Por que eu deixei a Patrícia para o final? Porque ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você. Muita felicidade. Isso. E extensivo aos outros aniversariantes que devem estar por aí. Isso. Tá certo? Diversos aniversariantes que estão por aí, extensivo a isso. Então, olha bem, por que eu falei isso, pessoal? Porque nós concluímos de uma maneira maravilhosa com a tese que o Carlos apresentou, que é um debate importante, como vocês fizeram no segmento. O Carlos está trazendo de volta para a gente o debate, que nós adotaremos mais frequentemente para poder construir uma forma de fazer política
mais socialista possível, tá bom? Então, vou colocar em votação a tese apresentada pelo nosso companheiro Carlos. Aqueles que são favoráveis que essa tese seja encaminhada ao Congresso Nacional, por favor, levantem o crachá. Pode baixar. Aqueles que são contra, levantem o crachá. Abstenção, nenhuma. Aprovada. A tese será encaminhada formalmente ao Congresso Nacional. De volta para o Pedro. Agora sim, parabéns, Carlos Lopes, pela aprovação da tese apresentada aqui nessa noite. Bom, senhoras e senhores, então nós damos por encerrado esse nosso primeiro momento aqui, como foi dito, porque agora nós faremos